Muito bem, fiel torcida. Salve, salve. Seja bem-vindo a mais um vídeo, canal Fiel 77. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, comente o que você achou do jogo aí embaixo. Vamos falar sobre Novo Horizontino e Corinthians, Corinthians e Novo Horizontino, a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil 2025 e deu Coringão. Deu a lógica, né, filho? Você é louco? Você tava achando que... meu filho, que é isso, né? O Corinthians ganhou do Novo Horizontino, 1-0, tá? Agora vai ter o jogo de volta, parece, se eu não me engano, no dia 20 de... Na semana do dia 20 de maio, né? Mas, enfim, vamos por partes, né? Foi o jogo de ida, foi um jogo, assim, digamos, nada demais, né? Um jogo nada demais, né? 1-0, queria 1-0 para poder ter aquela vantagenzinha da hora, legal. Enfim, porém, eu vou começar de uma forma diferente. Eu não quero começar a falar do jogo agora. Por quê? Eu queria tratar de um assunto mais chato, porém necessário nesse momento. Como todos sabem, o Corinthians passa por uma crise política, uma crise de identidade, uma crise na própria torcida e muito se fala sobre uma SAF que tem que ser instituída no Corinthians, que isso resolveria os problemas do Corinthians e tal, que não sei o que e tal. Bom, nessa semana, né, na segunda-feira, houve a votação sobre as contas referentes ao ano passado do Corinthians, já na gestão do Augusto Melo. E as contas foram reprovadas. O que significa isso? Significa que o Conselho Deliberativo do Corinthians, junto ao CORE e o Conselho Fiscal, podem abrir mais um processo de impeachment contra o Augusto Melo. Ou seja, já é o terceiro já, né? A terceira vez que se fala nisso, né? No ano passado foi por causa da VetBet. Outro caso que eu não vou me lembrar agora sobre o que foi, porque é tanto escândalo, é tanta merda que esse cara inventou lá no Corinthians. Isso o quê? Em um ano de mandato. E agora por conta das contas terem sido reprovadas. Já é a terceira vez que se fala sobre impeachment do Augusto. Já pode pedir música no Fantástico, Augusto. Parabéns, hein? Tá voando igual sapo. Tá firme que não prego na areia. Seu vacilão do caralho. Pensar que a torcida te apoiou tanto, principalmente no ano passado, né? Porque naquele momento a torcida entendia que seria uma espécie de golpe se você fosse impeachmentado naquela época. Hoje a gente percebe que não, que o Romeu Tuma tinha razão. Olha que coisa, mano, a que ponto a gente chegou. E eu tô começando por esse assunto mais político porque eu sei que se eu falar do jogo no começo e deixar pra falar sobre isso no final, você não vai assistir até o final. Eu tenho certeza disso, mano. Muita gente não liga. Deixa eu dar uma arrumada no cabelo aqui. Muita gente não liga pra parte política do Corinthians. É muito por conta disso que o time tá nessa bosta. Que tá nessa crise, tá nessa merda toda aí. Então, quanto mais pessoas se informarem sobre o que está acontecendo, mais a gente vai ter condições de opinar sobre e opinar sobre e ter uma opinião concreta sobre o assunto. Porque, como eu falei agora há pouco, muita gente fala sobre SAF no Corinthians. Mas nego nem sabe que porra que é SAF. Não sabe nem do que se trata. Eu vou explicar mais ou menos, eu vou tentar explicar, né? Porque eu também não sou paladino da verdade, não sou nada. Eu sou apenas um resto mortal torcedor. Mas eu vou tentar explicar a minha visão sobre o que se trata uma SAF. Antes de mais nada, o que significa as letras SAF de SAF? Sociedade Anônima do Futebol. Uma empresa ou algum empresário que compra os direitos de um clube, né? Enfim, qualquer coisa que esteja vendendo no mercado. Igual name rights da Neoquímica Arena, né? Que antes era Arena Corinthians, agora passou a Neoquímica Arena, porque uma empresa foi lá, a Hyper, a Pharma, comprou os direitos de nome do estádio, tá? Mas isso é só um exemplo. No caso do Corinthians, no caso do Corinthians não, minto. No caso de alguns clubes, tanto no Brasil quanto no mundo, que se tornaram SAF. O empresário foi lá, injetou dinheiro no clube, mas ele que tem todo o controle.
ele que vai mandar no marketing, ele que manda na parte do futebol, ele que vai contratar, vai descontratar jogador, ele que vai colocar os seus funcionários lá, né? Enfim, é um empresário, um grupo de empresários que comandam um clube de futebol. No caso, o Botafogo tem o John Textor. No caso do Bahia, é o grupo City, que é dono também do Manchester City. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é o seguinte: não é que uma SAF no Corinthians é ruim. Presta atenção. Não é que uma SAF no Corinthians é ruim. O modelo que será instituído ali é o ponto a se questionar. Porque tem várias SAFs que deram errado. A do Vasco, por exemplo, teve o tal da 777, que faliu. O Vasco já era fodido, já era falido. Os caras foram lá, compraram o Vasco, faliram junto. Tá vendo que loucura? Não deu certo. Um outro exemplo de SAF que não deu certo, o time do Curitiba, né? Eu tava vendo um pessoal comentando aí do time do Curitiba, parece, e do Atlético Paranaense, se eu não me engano, é algo do tipo. Times que estão aí jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, são clubes que não visam são SAFs, ou empresários que não visam o clube, né, a grandeza do clube, eles querem saber de lucro. O próprio Bragantino, por exemplo, por mais que tem se mantido sempre na Série A, né, depois que a Red Bull comprou e tal, eles visam lucro. Eles não visam ganhar campeonato, eles não visam ganhar uma pontuação maior no Brasileirão, ou ganhar, de fato, um título. Eles querem saber do seu ativo. E qual é o ativo principal de um clube? Seus jogadores. Então, se o jogador ali do Bragantino tiver destaque, ele vai valer mais, o passe dele vai render mais. O que eles vão fazer? Vão vender aquele jogador. Simples assim. É moeda de troca, certo? Em instituições para fins não lucrativos, como é o caso do Corinthians, ou qualquer outro clube que não seja SAF, isso também acontece. Mas a forma com que isso é gerido no Corinthians é totalmente diferente. A gente sabe a várzea que é, né? A administração do Coringão. Dito isso, então o nego sai vomitando aí por causa de blogueirinho, por causa de nego aí de Twitter, da internet em geral, e sai falando aí, tem que ser SAF, tem que ser SAF, tem que ser SAF. Às vezes nem sabe do que se trata. O ponto qual modelo de SAF será ideal para o Corinthians? Porque tem SAF também que muda toda a identidade do clube. Eu não vou me lembrar agora de algum clube que tenha feito isso, mas eu sei que tem, mano. Eu tenho certeza absoluta que tem. Dá um Google aí, dá uma pesquisada que você vai achar. Clubes que mudaram todo o seu modelo, mudaram a cor de camisa, do escudo, enfim. Para não ter nada característico ao que foi o antigo modelo de gestão da época e não ter nada relacionado, entendeu? Algo do tipo. Enfim, é claro que no Corinthians isso não aconteceria, eu imagino, ou pelo menos eu imagino que não. Uma outra dúvida também. Para quem que vai ser vendida essa SAF? Tá? Essa semana rolou um áudio aí nas internet de que alguém lá de dentro do Corinthians, se eu não me engano, né? Saiu falando por aí que a ideia da gestão, da renovação e transparência, da turma do Andrés e tal, era o quê? Qual era o plano dos caras? Deixar o clube numa situação totalmente inviável de se pagar financeiramente, totalmente falida, quebrada, lascada, para chegar um coleguinha do Andrés, um bilionário, dono das lojas Marisa, se eu não me engano, da família Goldfarb, e comprar, né? O amiguinho do Andrés, né? O Andrés queria indicar esse bilionário para comprar o Corinthians. E você acha que ele ia passar o Corinthians a que custo, amiga? A que preço? A que valor? A preço de banana. Como sempre fizeram, igual vender jogador com destaque aí, vender a 2 pingado em uma coca quente, tá ligado? Vender barato, tá ligado? E em troca de quê? Mantê-lo sempre no poder. Parece que tava um acordo aí entre o Ronaldo Fenômeno, o Kia Jorabichian, que era da época da MSI, e o Russo lá, enfim, mano, um bolo danado. Para mim parece mais uma teoria da conspiração, isso não há de acontecer, mas também não posso duvidar de absolutamente nada que sai de dentro do Parque São Jorge. A gente conhece os vermes que rondeiam ali dentro, né? Pois é, complicado. Bom, falando sobre Augusto, né? Voltando agora falando sobre Augusto.
O Augusto, como você viu aí na capa do vídeo, né, inclusive, ele tem se aliado à oposição, né? Você viu que o Vinícius Manfred, superintendente do marketing, foi demitido. E quem o Augusto colocou no lugar dele? Edgar Soares. Quem que é esse Edgar Soares? Um dos caras que redigiram o pedido de impeachment do Augusto. Que coisa bacana, né, meu amigo? Então é basicamente o seguinte: já que eu não posso com o meu inimigo, vou me juntar a eles, entendeu? O Augusto Melo tá tão fudido, ele tá tão perdido, ele tá tão sem saber por onde ir, sabe? Ele tá num labirinto sem saída, que ele vai começar a se aliar com os caras da oposição, em troca de favor, tá ligado? Ó, você fica aqui no marketing aqui, mas você não me bota no impeachment, não. Você não me exclui de presidente, não. Tá ligado? Ele vai começar a fazer isso. Isso é uma manobra política. Isso não acontece só no Corinthians, tá? Isso acontece na política mundial, digamos assim. Né? Infelizmente, a democracia tem seus defeitos. Né? Nada é perfeito na vida, né não? E o Augusto Melo tá usando disso. É errado? Eu acredito que moralmente é. Mas ele colocou alguém de cargo estatutário. Então precisa ter alguém. Um dos pilares do Corinthians é o financeiro, jurídico, marketing para fazer, né, para poder promover o clube na televisão, na internet, enfim. E ele só está fazendo o que ele acha, né, que está certo. Vamos ver até onde isso vai, tá? Percebe uma coisa? Tente reparar uma coisa aqui. Por mais que os caras tentem um pedido de impeachment e mandem o Augusto Melo embora, que muito que a torcida pede também, né? E eu também já tô de saco cheio desse arrombado desse Augusto. Já me provou que ele é mais do mesmo, sim. Ele é muito incompetente, se não safado, tá? Ele não foi. A Polícia Civil não foi investigar o caso da Vaidbet dele à toa. Ele não foi prestar depoimento na delegacia à toa. Vocês concordam comigo? Esqueci o que eu ia falar. Enfim. Por mais que a diretoria mande Augusto embora, coloque um outro no lugar dele, a questão é, os caras realmente estão preocupados com o financeiro do clube? É outro ponto a se questionar. Independente de mandar Augusto Melo colocar um outro no lugar dele, os dirigentes, os conselheiros, os sócios estão realmente preocupados em quitar esses 2 bilhões e meio de dívida do Corinthians? Eu vou repetir, 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio de dívida. Tá? Não é uma conta de padaria que se faz para poder pagar, quitar essa dívida. É uma estrutura, uma estratégia financeira muito bem articulada nos seus mínimos detalhes. Então, eu até escrevi, meio que fiz uma redaçãozinha aqui. Augusto Melo, uma vez fora da presidência. Qual é o próximo passo? Você já tentou pensar nisso? Qual é o plano para pagar a dívida? Não só da Arena, mas tudo que envolve dívida com o empresário, dívida com as empresas lá que prestam serviço para o Corinthians. Alguém tem alguma proposta? Algum conselheiro tem alguma proposta para quitar a dívida? A SAF, um fundo imobiliário que o Pedro Silveira, né, o antigo diretor financeiro, já deu essa ideia. Uma vaquinha que a torcida faça, se bem que a Gavião já está com a ideia da quitação da Arena, né, e tal. Mas parece que ninguém lá dentro do clube está realmente interessado em quitar essa dívida. Eles querem o poder a todo custo. É uma coisa impressionante, né? Para cargo estatutário no clube, ninguém recebe R$ 1. Pelo menos até onde a gente sabe, não, né? Por que toda essa briga por esse poder todo de ser presidente do Corinthians, então? Já que não ganha nada. E ninguém está interessado em realmente pagar a dívida do clube. Já pararam para pensar nisso? Articulação política, para não ser impeachmentado, aí chega um outro no lugar, aí vai um voto indireto só dos conselheiros para, assim, digamos que o Augusto Melo seja realmente impeachmentado e afastado do cargo, né? E aí vai ser um outro presidente, que tal, que não sei o quê. Mas qual é a proposta
para quitar essas dívidas. Porque uma vez o clube sendo inviável financeiramente, a FIFA vai dar transfer ban, não vamos conseguir contratar jogadores, ficaremos mais desconfiáveis no mercado para conseguir patrocínio, cota de TV. Vocês estão entendendo a merda que é não ter um plano para pagar a porra dessas dívidas? Tudo bem que tem a RCE, né, os caras estão lá tendo esse planejamento, né, para poder centralizar todas as dívidas, chegar aos seus credores, se eu não me engano, né, uma coisa assim, e traçar um plano concreto para que finalmente acabe isso. É por isso que a gente tá nessa merda toda. Porque o dinheiro, apesar do Corinthians ter arrecadado 1 bilhão, né, parece que é a maior, a maior arrecadação da história do clube, mas não adianta arrecadar 1 bilhão se você deve 2, 3. Você tá entendendo? A conta não bate, parça. A conta não bate, não fecha. Não adianta lucrar 1 bilhão se você deve o dobro. Não adianta. Tem que ter um plano, traçar um objetivo de quitar todas as dívidas da Arena, dívida administrativa, tudo. E fazer o Corinthians virar saudável financeiramente. Porque vamos falar uma coisa? Vamos concordar? Dá. Dá. Olha a marca que o Corinthians possui no mercado. Olha tudo que o Corinthians envolve. Venda de camisa, ingresso, cota de TV, publicidade na internet, tudo marca. Mano, tudo. Tudo. Só da gente citar o nome Corinthians na internet, os caras já ganham dinheiro. Só de eu falar Corinthians, 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 despretensiosamente aqui, os caras já ganham uma grana, tá? Então dá para quitar a dívida. A questão é, quem tá realmente interessado nisso? Lá dentro do clube. Esse é o X da questão. Tá? Bom, 16 minutos de vídeo, quase para 17, cacete. Bom, acho que eu já falei tudo já sobre essa questão. Tem uma outra coisa também. Reforma estatutária. Reforma estatutária no clube, tá? Um próximo passo, além de quitar as dívidas do clube, precisa se fazer uma reforma estatutária. Para quê? Para que finalmente a gente não tenha mais aqueles vermes, aqueles parasitas vivendo às custas do Corinthians. Para que nunca mais aquelas pragas apareçam lá. Sabe? Não ter nada, não ter nenhum cargo administrativo, não ser nenhum diretor daquilo, diretor disso, sabe? Não ser presidente, não voltar a ser presidente de novo do Corinthians, né? Reforma estatutária. Os Gaviões da Fiel já deixaram essa proposta pro Romeu Tuma há anos atrás. E ó, tá parado, tá lá, juntando teia de aranha na gaveta do Romeu Tuma. Ele nunca vai mexer com isso. É um outro problema. Eles não querem mexer no estatuto do clube. Porque o estatuto do clube lhes dá poder, lhes dá a mamata. Você acha que eles realmente estão interessados em acabar com a mamata deles? Óbvio que não. Mas precisa ser feito. Uma reforma estatutária precisa ser feito. Certo? Uma das ideias da reforma estatutária é o voto do torcedor comum. Tipo, eu, você, ou... Talvez tenha algum critério, algum requisito, a pessoa tem que estar cadastrada no fiel torcedor, enfim, não sei como é que é o requisito lá. Mas eu tenho uma opinião muito impopular sobre isso, tá? Se você chegou até o momento desse vídeo e está se perguntando qual é a minha opinião impopular, talvez num outro vídeo eu explique melhor. Porque esse vídeo já está muito longo, né? A pessoa já, uma hora até já perdeu a paciência de assistir. Enfim, talvez no outro vídeo eu fale mais detalhadamente sobre isso. Se você chegou até o momento desse vídeo e quer saber, você comenta aí que talvez no próximo vídeo eu comente mais sobre a minha opinião. Beleza? Vamos falar agora campo, bola, vamos falar do jogo, as 4 linhas, né? Que é o que também realmente nos interessa, né? Vivemos por isso, né? Vamos lá. É o primeiro jogo no comando de Dorival Júnior. E sabe uma coisa que eu reparei nesse jogo hoje? Os jogadores, todos eles, titulares e reservas que entraram depois, mostraram serviço, tá? Reparem uma coisa. A ideia, quando vem um técnico novo, é mostrar serviço. Para quê? Para que ele transformem em titulares. Qual foi o miolo de zaga hoje? André Ramalho e Kaká. Eu tenho um grupo no WhatsApp aí, a rapaziada aí, de repente vai até comentar depois. Um deles até comentou que
a zaga ideal é Kaká e André Ramalho, igual foi hoje. Eu discordo. Eu discordo, sabe por quê? Porque nos outros jogos, tanto o Kaká quanto o André Ramalho, principalmente agora nos últimos jogos, se mostraram verdadeiras amebas, totalmente incompetentes, nulos no jogo. Não à toa a gente tem tomado vários gols bobo, tanto no Paulista, tanto no Brasileirão, na Libertadores e na Sul-Americana, em todos os campeonatos. Tudo bem que não é todo jogo que a gente vai se tornar, que a zaga vai se tornar impenetrável. Mas gols a gente tem tomado de forma tão infantil por conta dessa zaga inútil. O Kaká, André Ramalho, Félix Torres, principalmente. Aqui, Félix Torres. Aqui, Félix Torres, filha da puta. E o Choca. Eu tô esquecendo de algum, provavelmente. Enfim, toda. Caralho, mano, esqueci. Enfim, foda-se. Toda a linha de zaga do Corinthians. Totalmente frouxa. E por que jogaram bem hoje? Porque é o primeiro jogo do Dorival. Kaká, principalmente, não fez um jogo ruim. Ele fez ali o feijão com arroz. A hora que o time entender que eles não são os melhores jogadores do mundo, que eles são ali de nota 5, nota 6, nota 7, é só eles fazerem o básico, o feijão com arroz, que vai dar tudo certo. Tudo bem, o Novo Horizontino não é parâmetro pra gente comparar. O parâmetro que eu quero que compare um jogo bom mesmo do Corinthians foi contra o Flamengo. Aí olha o ataque que a gente tomou dos caras. 4-0. E aí? Eu espero que o Dorival tenha coragem para chegar nos caras e falar o seguinte: olha, eu posso mudar o esquema tático aqui do jeito que eu quiser, mas isso não vai mudar se vocês não tiverem força de vontade dentro do campo. Inclusive, eu acho que o Dorival vai ter mais trabalho em tirar essa preguiça dos jogadores do que armar um esquema tático em si, tá? Essa é a minha opinião. Porque a gente já viu que quando os jogadores querem, quando o elenco ali tá fechadinho, eles estão fechados com o jogo, estão fechados com a torcida, quando eles querem, eles ganham. E sabe a prova disso? A final do Paulista. O jogo de ida e o jogo da volta em cima dos porcos. Já pararam para pensar nisso? É o mesmo time. O mesmo time. Praticamente o mesmo que jogou hoje foi o time que jogou os jogos do Paulista. Quando eles querem, o time joga. E quando joga bem, ganha. Tá? Então, enfim, não vou ter muito o que falar do Dorival hoje, né? Inclusive, eu até escrevi aqui também. O Dorival vai jogar parecido com o Ramon, porém com uma marcação defensiva. Eu acho que ele vai dar uma ênfase para essa marcação defensiva. Eu acho que ele já viu muito do que foi o jogo do Flamengo, né? Ele não vai mudar muito a estrutura do que foi o Ramon Dias, não, tá? De repente ele joga ali com 4-4-2 mesmo. Você viu que até o Bidon, se eu não me engano, começou ali de meio armador, né? Mandando as bolas ali pro Yuri. Não, pro Yuri não, desculpa. Pro Thales e pro Hector Hernandes. Não à toa fizemos o gol, né? Hector Hernandes aí. Hector Bonilha. Pra mim é o Hector Bonilha, do Chaves, né? Enfim, de repente ele muda ali. Coloca 3 volantes, 2 meias e um atacante, né? De fato, ou Yuri, ou Memphis, enfim, seja quem for. Mas ele não. Eu acho, a minha sincera opinião, tá? Não sei de porra nenhuma. Eu não entendo nada de futebol. De repente eu entendo um pouquinho mais de Corinthians, mas de futebol, o esporte em si, eu não entendo de droga nenhuma. Mas pelo que se parece, tem muito. Eu vi bastante vídeo no YouTube e tal, a galera comentando. Ele não costuma mudar muito seu tipo de jogo, não. É uma linha com 4 defensores, 2 laterais, no miolo de zaga, 4 no meio de campo e 2 atacantes. Ele tem feito muito isso, tanto no Flamengo quanto no São Paulo. Não é à toa que ele ganhou a Libertadores do Flamengo e ganhou a Copa do Brasil no São Paulo, tá? Ele conhece os caminhos, mano. Disso aí você pode ter certeza. Ele não é um técnico ruim, não é um técnico meia boca. Mas o time também tem que estar fechado com ele e ele também tem que ter discernimento de que ele tem que criar essa força de vontade nos jogadores. A gente já viu que esse elenco é bom, tá? Não é um elenco meia boca, não é um elenco frouxo, é só os caras terem força de vontade. Se tiver força de vontade, vai ganhar contra o Novo Horizontino, vai ganhar no sábado agora contra o Internacional, vai ganhar quantos jogos quiserem, por mais difícil que seja o adversário, tá? Bom, como eu falei agora, o próximo jogo vai ser no sabadão, é isso mesmo.
Isso mesmo, sabadão, 3 de maio, às 6h30 da tarde, em casa, tá? Corinthians Internacional na Neoquímica Arena pela 7ª rodada do Brasileirão 2025, tá? É isso, falei demais, 25 minutos de vídeo. Se você viu esse vídeo até agora, deixe seu like, se inscreve no canal, né? Como eu já tenho falado no começo, deixa o like, se inscreve, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui. Comente o que você achou do jogo, o que você achou desse vídeo. Como eu falei, minha opinião impopular a respeito do voto do torcedor comum, a reforma estatutária como um todo, né? De repente eu gravo um vídeo explicando sobre, claro, se você quiser que eu comente sobre, tá bom? Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Deus abençoe todos nós. Um forte abraço, tamo junto e vai Corinthians! É nóis, porra, tamo junto.